Fala pessoal, tudo bem? A gente vai estar falando hoje um tutorial sobre a ambientação de uma imagem. Vou estar explicando para vocês como é que vocês podem trabalhar com luz, com sombras, com uma forma de ambientar uma imagem, um cenário. Trazendo aqui para a tela do Photoshop, a gente tem uma laranja e eu peguei essa laranja aqui, eu já recortei ela, já fiz o tratamento nela para a gente não perder muito tempo com essa parte. Que a ideia aqui é trazer só a parte de luz e ambientação, a parte de sombra. Então, eu tenho antes, que é essa laranja aqui, eu já deixei em um grupo separado. E geralmente o que se faz? Quando alguém vai fazer uma ambientação, quando alguém vai criar uma sombra para um objeto, para algo do tipo, geralmente se cria uma camada, a pessoa vem nessa camada, né, pega uma cor aqui preto, já começa errado porque não existe sombra preta, ela não fica 100% preta, ela sempre vai carregar um pouco da cor da oclusão do objeto. Então a gente vem aqui, geralmente o que se faz é isso, deixa a opacidade bem baixa, pincel macio e vai pintando aqui de preto nessa região. E aí geralmente vai se controlando aqui na opacidade e alguns colocam um filtro, né, o Gaussian Blur. Então geralmente essa daqui é a sombra, o trabalho de ambientação que muitos designers fazem. Mas para a gente alcançar um resultado bem melhor, vou estar explicando hoje como é que a gente pode trabalhar de uma forma correta, trabalhando a luz do ambiente, trabalhando as cores do ambiente, trabalhando a sombra também, que são pontos importantes para a gente conseguir um resultado legal na nossa manipulação. Então vamos lá, vou deixar esse antes aqui separado, né? Vou duplicar ele, vou colocar aqui depois, que é onde a gente vai trabalhar agora a nossa manipulação. Então, no depois eu vou tirar só essa sombra. E vou excluir agora aqui, excluir não, vou tirar a visualização do antes, para a gente não ver o antes. Agora a gente está aqui só com a camada do depois. Então, primeiro ponto, a gente tem que descobrir quando a gente vai para uma cena, para uma imagem, de onde está vindo a luz. Então, quando eu olho aqui minha imagem, minha laranja, percebe-se que tem uma parte clara aqui desse ambiente, né? Uma clara luminosidade aqui, e a gente tem aqui uma parte escurinha, né? Nessa parte da laranja. Ou seja, se deduz que, vou pegar aqui uma linha, se deduz que a luz ela está vindo daqui para cá. Então a gente está com uma iluminação mais ou menos assim. Então a gente tem que pegar e trabalhar a nossa sombra, trabalhar a nossa correção aqui na imagem, de forma que pegue essa ambientação, para não ficar algo fora de cena, para não ficar algo sem sentido. Que a ideia é a gente trazer o realismo para a imagem. Como é que a gente faz isso? Eu vou tirar aqui minha referência, né? Vou botar aqui o nome referência de luz. Eu vou desativar ela por enquanto. E aí a gente vai começar a trabalhar primeiro nas cores da nossa laranja. Primeiramente eu venho aqui com a cor seletiva. Eu quero deixar essa laranja com um tom um pouco mais vivo, o branco. Então eu venho aqui no filtro, no branco, né? Temos aqui várias cores. A gente vem no branco e a gente vem aqui na parte do preto, ou seja, a gente vai remover o preto dessa cena, ou seja, vai ficando mais branca. Então, primeiro ponto aqui, a gente vai ganhando uma cor. Pode perceber que se eu deixar preto, né, no máximo, a gente tem isso aqui. A gente tem uma laranja um pouco mais escura em relação ao branco. E se a gente vai tirando o preto, nosso branco fica mais vivo. E a gente dá aquela vida para a laranja, né? Deixar uma cor mais viva para a nossa laranja.
E isso é bem mais chamativo do que uma laranja ali com uma aparência ruim. Então, o primeiro detalhe em relação à cor. Deixa eu ver aqui se na saturação eu mexo um pouquinho também. Deixar ela um pouquinho mais saturada, bem leve mesmo. Não se pode trabalhar com algo em excesso, tipo deixar muita saturação na imagem pode trazer o exagero e aí fica algo violento visivelmente. A pessoa agride os olhos de quem vai ver aquela imagem. Então eu deixo aqui vou deixar mais 5, algo bem leve mesmo. Então pronto, eu já comecei a corrigir as cores da minha imagem. Algo que não me agradava. Se tiver algo sujo aqui também na imagem, deixa eu verificar. Se tiver alguma sujeirinha, algo que incomode aqui, a gente vai remover também. Que é importante o processo da limpeza, que muitos desprezam. A gente vem aqui com nosso removedor de manchas, deixa a rigidez em 0 e o tamanho a gente vai variando aqui. Então eu vou remover essa manchinha aqui, vou remover isso aqui, tirar essa parte aqui escura desse branco, deixar o branco mais livre, sem mancha. E tem imperfeições que a gente tem que deixar para a gente não perder o realismo da imagem, porque a gente sabe que não existe aquilo de perfeição em uma determinada imagem. A gente vê algo muito perfeito, a gente sabe que aquilo é fora do realismo. Então a gente tira aqui essa manchinha preta também. Prontinho. De correção a gente já fez. Agora vamos ver o trabalho de iluminação, né, de sombra. Primeiro, como eu tinha explicado agora há pouco, na sombra. Geralmente se faz aquele processo anterior que eu expliquei. Mas para a gente alcançar um resultado bem melhor nas sombras, a gente tem que ter o seguinte conceito. Existem dois tipos de sombra. Quando a gente trabalha em uma ambientação, existem dois tipos de sombra. E isso, na verdade, na vida real. A gente tem sempre a sombra de contato, que é uma sombra mais forte, e a gente tem a sombra de projeção. Na sombra de projeção vai ser aquela sombra mais leve que a gente serve apenas para a gente projetar de onde está vindo a luz. Ou seja, se a luz está vindo daqui para cá, a gente vai projetar lá nessa área da cena. Então, vamos lá para a prática. Eu vou criar aqui uma nova camada. Eu vou renomear ela como sombra de projeção. E vou criar uma outra camada. Deixar a sombra de projeção acima. Desculpa, tem que deixar ela abaixo. E vou criar uma outra camada como sombra de contato, que vai ser a primeira sombra. Certo até aqui? Outro detalhe. A gente tem uma ferramenta poderosíssima no Photoshop, que são os Blend Modes. Os Blend Modes são categorias que a gente faz de mesclagem entre imagens, entre formas, entre tudo que a gente tiver de camada no Photoshop. Então a gente tem essa opção de mesclar. E a gente vai utilizar dela para a gente criar nossa sombra. A gente vem nos Blend Modes, a gente tem vários Blend Modes aqui. A gente vai escolher em específico essa primeira categoria que são para sombras. Então a gente vai experimentar qual vai ser a melhor. Geralmente eu uso a escurecer ou multiplicação. Eu vou deixar a multiplicação aqui e vamos fazer o teste. Pego o meu pincel. E agora um outro detalhe. A gente tem que sempre trabalhar, quando a gente pega uma cena, a gente sabe que essa cena ela tem um plano. Então é mais ou menos isso aqui. A gente sabe que essa cena está dentro de um plano. Ou seja, a sombra precisa acompanhar esse plano, essa perspectiva. Então a gente vai ter que fazer dessa forma, para acompanhar essa perspectiva. Como é que é isso? A gente pega o pincel e a gente vai configurar esse pincel. Vem aqui na configuração do pincel, se não estiver mostrando para você, você vem em janela e pincéis. Se clicou aqui vai aparecer para você. Você vem em configuração do pincel e aqui nessa área da configuração você vai escolher você vai deixar essa redondeza, né,
em 20% mais ou menos. 20% tá ótimo, que a gente vai alcançar o nosso plano. E a dureza, a gente, como vai ser uma sombra de contato, a gente vai aumentar um pouquinho a dureza desse pincel. A gente vai deixar em 20%. Mais ou menos isso, 25%. Prontinho. Agora a gente tem um pincel assim. Outro detalhe, a sombra a gente nunca vai utilizar o preto, porque como eu falei, o objeto, a sombra ela vai refletir, vai pegar um pouco da cor do objeto, só que claro, uma tonalidade bem escura. Ou seja, a gente vai pegar aqui o conta-gotas, vai pegar a parte mais escura aqui do objeto, ó, que é essa aqui, e a gente vai copiar essa cor. Além disso, a gente vai escurecer um pouquinho mais até. Pronto. Agora na camada de sombra de contato, a gente vem com o pincel que a gente criou, aumenta um pouquinho ele, deixa a opacidade em 85 mais ou menos, e a dureza deixa em 25 como a gente determinou. E agora o que você vai fazer? Você vem bem aqui nessa área e você clica 3 vezes. Certo? Então, a gente já tem esse resultado aqui. Com a opacidade que a gente colocou, a gente só precisa clicar uma vez. Não for preciso clicar 3. Se a gente deixasse uma opacidade menor, a gente iria clicar mais. Mas é mais ou menos para alcançar esse resultado aqui. Então pode perceber que a gente já tem a nossa laranja. A nossa laranja parece que está dentro de um plano, né? de um ambiente ali. Então a gente já está alcançando aqui um certo realismo, mas ainda não acabou nossa ambientação. Depois disso, a gente tem a sombra de projeção, como eu falei. E a gente vai pegar a mesma, o mesmo plano, né? O mesmo pincel de plano. E a gente vai trabalhar agora com uma opacidade menor, de 30%. E a dureza, a gente não vai ter dureza nesse pincel. A gente aumenta um pouco aqui e a gente espalha de acordo com a nossa projeção. Você se lembra? A gente sabe que nossa câmera está assim, então a sombra ela tem que vir para cá. Então é isso que a gente vai fazer. A gente vai clicando. 1, 2, 3. Prontinho. A gente deu 3 cliques aqui, a gente já conseguiu fazer a nossa sombra de projeção. E ainda é possível, se a gente quiser ajustar, a gente Ctrl T, vem aqui em deformar e a gente vem ajustando aqui como é que a gente quer. Prontinho. E olha o resultado que a gente já está alcançando aqui. O outro detalhe que a gente vai fazer agora é a iluminação, né? A gente tem que trabalhar a iluminação também do objeto. A gente, além de criar a sombra aqui, a gente precisa mostrar que esse objeto de fato ele está nessa cena, ele está incluso nessa cena. Que aqui, se você observar, a gente tem luz nessas áreas bem aqui que não é para ter, de acordo com nossa iluminação daqui. Então essa luz daqui ela tem que ser mais leve, e aqui a gente tem que mostrar que esse objeto de fato ele está em contato com o solo. Como é que a gente faz isso? A gente vem no nosso objeto, a gente cria um efeito aqui bem bacana, que é o brilho interno. No brilho interno a gente clicou, ele vai fazer isso pra gente, ele vai criar uma... Deixa eu mudar outra cor só para mostrar o que está acontecendo. Ele cria tipo um contorno ali, um brilho, vem de fora, no caso, para dentro. E aí a gente vai fazer agora a nossa sombra. A gente vai pegar, como eu falei, sempre em relação à sombra, a gente tem que deixar nessa categoria, nessa primeira. A gente utiliza escurecer, multiplicação. Vou deixar aqui escurecer para ver como é que vai ficar. E aí a cor, a gente pega a cor da sombra. Vamos aqui na sombra de contato, pegamos a tonalidade dela. Prontinho. O que vai acontecer agora? Deixa eu alternar aqui para multiplicação para ver qual que fica melhor. A gente vai deixar no escurecer mesmo. E aí a gente vai trabalhando aqui como é que a gente quer. Deixa eu ver aqui o tamanho, se tá bom. Mais ou menos aqui tá bom. Prontinho.
Agora a gente vai criar uma camada a partir desse efeito que a gente colocou. A gente vem aqui no brilho interno, clica no botão auxiliar, criar camada, ok? E agora criou uma camada nova independente, só com esse efeito. A gente vem, cria uma máscara, agora a gente vem no pincel, né? A gente volta ao normal agora no nosso pincel. Deixa o nosso pincel redondinho de novo. E agora a gente vai apagar a parte que a gente não quer que tenha sombra, ou seja, na frente, que a gente sabe que a luz está vindo daqui para cá. Então a gente vem e apaga essa região aqui da sombra. Então a gente faz isso. Isso. Essa parte aqui também não precisa ter muita sombra. Prontinho. Então a gente já tem uma ambientação muito melhor. A gente tirou a sombra, né? E agora, claro, se a gente colocou sombra, a gente precisa também ter uma luz aqui nesse ambiente. A gente tem a luz do fundo ali, mas a gente tem a iluminação que bate daqui para cá para pegar nessa laranja. Então a gente vai fazer o mesmo efeito, só que agora a gente vai mudar a opção, né, de escurecer para clarear ou as outras aqui. A gente tem várias opções. Nessa categoria aqui, a gente pode utilizar qualquer uma dessas categorias aqui. A gente vai escolher primeiro a cor de brilho, né? A cor da iluminação vai ser essa cor aqui amarela, que está bem clarinha. E aí a gente vai ver o que mais se adapta com o nosso projeto, né? Qual é a luz que mais se adapta aqui com o nosso projeto. A gente vê em divisão, sobreposição, a gente vai experimentando. Acho que essa ficou bem interessante para mim. Então, vou deixar essa aqui. Deixa eu ver, desfoto. Tamanho. Prontinho, aqui tá ótimo. E agora eu vou fazer a mesma coisa, criar uma camada a partir dessa iluminação. Depois máscara nela. E agora a gente vem aqui e remove onde a gente não quer luz, ou seja, na base, que a gente sabe que aqui é sombra. Então a gente com o pincel na cor preta, a gente passa aqui, ó, onde a gente não quer luz. E olha só o resultado que a gente consegue alcançar com técnicas simples de manipulação. A gente pode ver que a gente tem uma ambientação melhor e a gente pode melhorar ainda mais isso aqui. Deixa eu juntar tudo. Sombra. Depois. Só que você já pode ver uma diferença do antes e do depois. Esse depois e o antes. Olha só como é que a gente tinha uma coisa aqui, parece que a laranja mudou até a orientação dela. Parece que a gente tem uma outra orientação agora após essa manipulação. A gente tem o antes e a gente tem o depois. Olha como ficou depois. Parece que a laranja mudou a orientação dela só por um simples efeito de sombra. A gente tem o antes e depois. Certo? E a gente pode melhorar mais, como eu falei. Criar uma camada e aí colocar aqui luz. A gente pega aqui uma cor de fundo novamente e coloca um brilho aqui por cima. Nessa camada de luz a gente deixa aqui em divisão e a gente com a opacidade em 100 e o pincel na dureza 0, a gente dá só um clique aqui, ó. E a gente muda aqui o blend para clarear, divisão, a gente vê qual que combina mais. Então aqui em divisão já tem um resultado bem melhor. E aí eu posso baixar depois um pouco mais a opacidade, só para dar um tchan ainda mais na minha imagem, certo? Então essa aqui é uma aula bem simples de ambientação, uma introdução para a ambientação que eu pratico em todas os meus projetos que eu desenvolvo, porque a gente sempre tem que trabalhar. Photoshop não é só jogar uma imagem na cena e
fazer recortes e já ir montando um projeto. Precisa ser pensado, precisa ser projetado, a gente precisa entender de luz, de iluminação, precisa entender de sombra, precisa entender sobre perspectivas, e tudo isso deixa o nosso projeto com uma cara muito melhor, certo? Então, essa foi a aula de hoje. Se você tiver alguma dúvida em relação a essa aula, se você gostou dessas dicas, se você já tinha ouvido falar ou não, então deixa no comentário, né, abaixo. Se você conseguiu fazer algo parecido, se você já fazia algo parecido, fala aí também que eu vou estar dando uma olhadinha. E se você quiser outras dicas como essa, só deixar nos comentários que eu vou estar preparando outras aulas referentes à ambientação. Essa é só uma introdução para você ter noção do que é esse trabalho, certo? Então até o próximo tutorial.